Com a estrutura que nós temos, é possível? Vou esquecer um pouquinho a questão financeira que a gente vai retomar daqui a pouco. Nos hospitais públicos, o secretário falou bem, nós passamos por algumas dificuldades no momento, né? Em que não seria simples fazer com que essa demanda maior se desse de imediato. Nós temos conversado com a secretaria, tivemos reunião com o secretário semana passada e ele mesmo levantou a possibilidade, estão analisando no governo, de nós termos um concurso, temos a contratação de novos recursos humanos nas áreas de enfermagem, na área médica, e se isso vier, se for um fato, isso é muito bom e necessário. Ainda assim, talvez não seja tão rápido, né? Mas é uma medida interessante. Mas eu só diria que a fila já existe há muito tempo. Sim. Não é apanágio e nem recente. E por que existe fila? Fila existe porque a remuneração do SUS é absolutamente iníqua. E a partir do momento que os hospitais têm dificuldade e os médicos que não são contratados não querem produzir por aquele valor, a fila aumenta. Qual é o grande mérito do Estado, do governo, da Secretaria? Vamos tentar fazer avançar essa fila. Vamos fazer com que, se hoje temos tantos represados, vamos trabalhar para que isso diminua. Mas deixo para o telespectador essa questão. Avançaremos com valores remuneratórios iguais ao SUS? É evidente que não. Então tem que ter algo mais. Bom, só para explicar o seguinte, hoje nós estamos falando dos médicos que são servidores públicos e também dos médicos que não são servidores públicos, mas que podem prestar esse serviço com a tabela SUS? No hospital público seriam médicos servidores públicos. Sim. Talvez até com alguma outra maneira de algum incentivo que não seja nem remuneratório. Isso nem foi discutido ainda. Sim. Nós falamos mais dos médicos que trabalham em outras unidades filantrópicas e todas mais, que não têm contrato empregatício com nenhum hospital, eles não nos contratam, porque se nos contratarem, quebram os hospitais. Sim. E então o médico não tem vínculo, não pode ser dito, nós vamos fazer, depende de dizer, queremos fazer. Ele ganha por empreitada, por ato cirúrgico, né? E se ele já por não faz, porque a tabela SUS já não é adequada, se nós reprisarmos a tabela SUS ou algo muito pouco acima, sim, o risco é de que não aconteça. Mas o médico contratado, esse não importa se ele faz 5 ou 10 cirurgias, o valor que ele recebe é o mesmo? Nos hospitais públicos, sim. É o mesmo? É. Tá, mas então, nesse caso dos hospitais públicos, seria só questão de gestão? Não só de gestão. Porque existe uma gratificação de atividade médica que hoje está funcionando na Secretaria de Saúde e nos hospitais nossos de maneira até pioneira no Brasil inteiro, e que, em função de alguns critérios estabelecidos e metas que o médico tem que alcançar, ele tem uma remuneração adicional. Produtividade. Evidente, seria o caso de acrescentar a participação em mutirão como uma das metas a serem alcançadas. Sim. Dá para fazer isso, sim, e sem colocar, como no hospital filantrópico, um recurso a mais na conta do médico. Porque se ele é servidor público, eu acredito que nem seja possível. Não analisamos isso legal, com calma, mas há como buscar essa adesão do médico, independente do aspecto altruístico. Mas dá também para cobrar dele alguma atitude com resposta. Nossa grande preocupação é no estado inteiro em que o médico não tem vínculo nenhum. Então ele faz ou não faz, como não tem feito, em função dos valores oferecidos. Tá, mas então o percentual para atender essa demanda vem mais dos filantrópicos do que dos hospitais públicos? Nesse momento seriam só de filantrópicos, com, claro, pontualmente um ou outro local. A base que esse ano poderia atender fundamentalmente essa demanda seria com os filantrópicos, os outros, não com os públicos. Nós temos dificuldades que esperamos, com recursos humanos, com salas abertas, a gente consiga superar. E nos filantrópicos há esse problema aí do não vínculo, né? E aí teria que da falta de estímulo para fazer o trabalho. E aí há uma sugestão que hoje nós discutimos, do Dr. Técio, Dr. Dalma, inclusive, que seria a seguinte: se nós temos, hipoteticamente, recursos para fazer todo o trabalho com relação a todo o grupo de 22 mil cirurgias, e nós sabemos que o secretário está indo a Brasília e conversar sobre essa questão e outras, nós poderíamos destinar um pouco mais de recursos nesse ano, agora, imediatamente, para a remuneração do hospital e dos médicos, deslanchar e, obviamente, o ano que vem, com mais recursos, prossegue o programa. Porque a outra perspectiva é de manter nos níveis atuais, e nós não temos nenhum poder de dizer para o médico não fazer ou fazer. Mas pode ele não fazer. E aí frustra realmente de maneira definitiva. O problema, né, Ciro, é que o que acontece é que a gente não tem a certeza de que o governo federal vá fazer um aporte. Mas só, desculpe, permite, se eu não tenho certeza, eu lanço a propaganda na TV? Não sou eu que tenho que responder. O governo lançou.
Não a resposta não é nossa. O governo lançou essa propaganda com a campanha de 22.600 cirurgias com uma verba estimada de 20 milhões de reais do governo do Estado. Essa que nós estamos falando de, eventualmente, Brasília liberar mais, é algo que surgiu agora, esta semana, do Ministério da Saúde, que seria algo adicional, né? E seria muito justo, porque o Ministério da Saúde hoje é o grande vilão, né? Hoje, o Estado, isso é fato, está aí a desdobrar-se para colocar 12%, talvez nem seja o suficiente, tem que ser mais. Os municípios, muito mais do que 15%, e o governo federal, tabela SUS, presidente Dilma Rousseff, não dá a resposta necessária para que tenhamos os hospitais não passando a dificuldade que passam. E, infelizmente, a resposta não vem. O secretário já falou, o governador, todas as lideranças que vão a Brasília, falta a consciência do governo federal. Então, seria muito adequado que na reunião de quarta e quinta ele dissesse: estou liberando mais verba para os estados, sim, é necessário e nós merecemos, o cidadão catarinense merece. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje o mutirão de cirurgias eletivas, mutirão lançado há mais ou menos um mês pelo governo do estado. A propaganda muito bem feita na televisão chamou a atenção até das entidades médicas que avisam que não foram comunicadas, e as prefeituras também. E o governo tenta azeitar bem o mutirão para que ele engrene. O secretário já nos falou agora há pouco aqui que o mutirão ele já começou em Joinville, Criciúma, espera a região do Oeste para a próxima semana. Aqui na Grande Florianópolis há uma dificuldade maior, mas espera-se contar com o apoio dos hospitais filantrópicos. O senhor acredita que o mutirão ele vai ser estadualizado, que ele vai pegar? Se nós superarmos esse momento inicial de mostrarmos ao médico de que ele não receberá a tabela SUS ou pouca coisa acima da tabela SUS, a perspectiva é de que deslanche e toque para frente. Os hospitais já disseram que tem possibilidade de fazer seu trabalho. Uhum. Eu acho que esse é o algo mais que está faltando e nem estamos pedindo valores de procedimentos privados. Qual é o valor que vocês estão pedindo? Não fechamos nenhuma questão ainda do ponto de vista de valor. O secretário vai a Brasília, volta a semana que vem, tentando o máximo. Temos certeza que o balizamento, tabela SUS ou um pouco mais, talvez não tenha adesão. Uhum. Secretário, e o senhor tem convicção de que é possível fazer, bom, com esse dinheiro suplementar, passa por aí também o incremento, a estadualização do mutirão? Na verdade, nós temos que trabalhar com o que nós temos. Nós temos uma verba, além do orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, destinada pelo governo do Estado, de 20 milhões na busca de fazer 22.600 procedimentos cirúrgicos. Isso vai dar uma média de R$900 por cirurgia, mais ou menos, englobando tudo. As cirurgias que nós estamos fazendo, elas têm tabelas pelo SUS que variam aí de R$400, R$450 até R$700, R$750 em média. E em algumas delas mais um material, como por exemplo se for ortopedia, se tiver algum material de fixação ou material de síntese, como nós chamamos, ele tem uma cobrança além disso, então ele não entra nessa conta. Então, nós temos uma ideia de oferecer um maior número de cirurgias. Nós também temos dificuldade de aumentar em muito, além da tabela do SUS, porque essa é a tabela do Ministério da Saúde, que é quem paga as cirurgias eletivas ou de emergência, a quem cabe custear esse tratamento. É da atribuição do Ministério da Saúde. Então, nós estamos tentando incentivar o que nós evoluímos hoje, possivelmente vamos adotar, que nós tínhamos instituído um estímulo de R$200 por cirurgia por o conjunto hospital e serviços profissionais. Nós hoje encaminhamos para uma possibilidade de destinarmos esses R$200 exclusivamente por serviços profissionais, o que representa, de modo geral, mais do que dobrar o honorário do SUS, ainda que pequeno. Então, realmente, às vezes a gente dobra o que é pouco e ainda continua sendo pouco. Sim. Né? Mas, em geral, os serviços profissionais, e aí tem que entender que é a soma do cirurgião e do anestesista junto, daí R$150, R$200 é a média desses procedimentos. Então, nós dando mais 200, nós estamos dobrando, mas ainda assim não é um valor realmente muito atrativo. Mas nós estamos entendendo que esse é um primeiro passo que nós estamos dando, é um esforço do governo do Estado no sentido de minorar o sofrimento da população que espera por um procedimento eletivo. Com certeza, e não fosse por um espírito, nós vamos contar
com espírito altruísta, humanitário e de responsabilidade social dos hospitais e dos médicos, porque se não fosse por isso não seria feito, não é por dinheiro que os médicos e os hospitais vão aderir a essa campanha. Com certeza o aspecto social é o preponderante, né? Mas nós entendemos que tem também que haver remuneração e a recompensa do profissional médico, bem como também o pagamento aos hospitais do valor que pelo menos custa o procedimento. Porque tem medicamento, tem anestésico, antibiótico, né? Tem material de cirurgia, tem equipe, né? Tem a hospedaria, a hotelaria, né? Alimentação, etc. Tem muita coisa que compõe esse custo. E essa lista, hein? A polêmica lista, né? Se anunciou 22 mil pessoas. Se anunciou esse número, né, de 22 mil. Esse número está com os hospitais, está com o Estado, está com as prefeituras? Os hospitais têm essa lista ou não? Não tem, não. As prefeituras? Essa iniciativa é nossa da Secretaria de Estado, né? Não dependeu do médico e dos hospitais. Por que se chegou a esse número? Com base nas nossas estatísticas, de quais são os procedimentos eletivos que são mais solicitados e que as filas estão mais demoradas e que são mais executados de qualquer maneira. E se chegou a esses procedimentos que foram aí elencados, que são as cirurgias ortopédicas, que tem uma demanda muito grande, talvez seja o segmento com mais demanda reprimida hoje. Tem gente há quanto tempo na fila, secretário? Varia conforme a cidade. Tá, vou dar um exemplo. A situação mais dramática, o que nós temos? Olha, rotineiramente, as mais dramáticas são até 3 anos, mas eu sei de notícia de casos que tem gente que figura na fila, que se inscreveu há 7, 8 anos e não se sabe se essa pessoa ainda está esperando. Não se sabe nem se está viva ainda, né? Ou fez ainda ou não. Não seria tão dramático, porque uma cirurgia... Não é emergencial. Não, e quando se torna emergencial é feito no momento. Mas eu digo um óbito claro aqui que cirurgias emergenciais são feitas pelos nossos hospitais e médicos e nem se discute valores, as apendicectomias, enfim, todos os procedimentos cirúrgicos, os traumas, as pessoas vítimas de acidentes estão sendo atendidos. Mesmo as eletivas, uma cirurgia eletiva que venha complicar ou agudizar alguma coisa, ele Agora aqui é brabo o cara ficar 7 anos esperando uma cirurgia, deve ser... Mas eu estou dizendo que tem gente na fila, se ficou realmente ou não na fila e não foi chamado, se for, são poucos os casos. Agora, eu considero que ficar 2, 3 anos já é muito, Renato. Claro. Eu não estou falando daquele caso excepcional que pode ocorrer, mas eu quero citar para você 2 casos, para vocês terem ideia como tem variedades dentro do estado. Blumenau, a fila da catarata é de 2, 3 a 4 meses. O que para catarata é uma fila bastante razoável, que é um processo crônico, que a pessoa começa a ter progressivamente um embaçamento da visão e a partir do momento que ela vai consultar e tem esse diagnóstico, ou esperar 2 ou 4 meses não traz um sofrimento muito grande para ela, mas 2 a 3 anos eu acho muito, é realmente exagerado. Nós podemos ter procedimentos de uma hérnia muito volumosa que está causando dor, em que 6 meses é muito, eu considero que esse paciente deveria ser operado num prazo máximo de 1 ou 2 meses. Então isso varia conforme. No caso de Blumenau, catarata, a fila é muito pequena, o tempo de fazer a cirurgia é muito pequeno, mas em compensação, a ortopedia, para toda a região do Médio Vale do Itajaí, é uma fila de 2, 3 anos. Claro. Em Lages, ao oposto, não há fila de ortopedia. Lá os profissionais executam essa cirurgia eletiva com bastante rapidez. Em compensação, a catarata está em 2 a 3 anos na região de Lages. Doutor Tércio, o seguinte, quanto custa uma cirurgia na média, hein? Isso varia bastante, tá, Renato? O que eu posso dizer é que o custo da cirurgia, ela hoje para um hospital, ela está mais ou menos o custo está 60% acima do que o valor o SUS paga. É mesmo? Tá, a média é essa, mais ou menos. Agora, as cirurgias, elas variam o custo, né, bastante, é uma grande variedade. Vamos fazer aí uma média de R$500, 450, né? E aí tu pode deduzir que nós recebemos 40% desse custo.